Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar, ao vivo. Eu quero saber, você tem uma música favorita no estádio do futebol? Hoje a gente tem uma reportagem especialíssima pra celebrar os músicos que mexem com a emoção do torcedor. Tá legal demais, já já eu te mostro. Também por isso vamos pra cidade do Galo, onde tá a Rafaela Potter, porque o Galo também vai cumprir suspensão nessa rodada da Sul-Americana, né, Potter? Boa tarde pra você, me conta. É isso, Maurício. Ótima tarde para você, para todo mundo que está ligado aqui no Globo Esporte. Você lembra na semifinal contra o River Plate do uso também de sinalizadores pela torcida nas arquibancadas? Como o Atlético já era reincidente, a Conmebol puniu o clube com 2 jogos com portões fechados. O Atlético até tentou um efeito suspensivo até que acontecesse o julgamento, mas esse efeito suspensivo foi negado pela Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Então, 2 jogos como mandante na Sul-Americana com portões fechados, o primeiro cumprido agora, quinta-feira, 9h30 da noite, contra o Iquique do Chile. Deixa eu atualizar a situação da Arena, porque nossa equipe do GE. Globo conseguiu apurar quando a Arena deve estar liberada finalmente para receber jogos do Galo. A princípio, em maio, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Tudo isso depois das obras, né? A principal do gramado, a troca do gramado natural pelo gramado sintético. Então, nova previsão, expectativa em maio, a Arena do Galo liberada. Para fechar, informações do treino, teve treino hoje às 10 horas da manhã. Igor Rabelo ficou na fisioterapia, tá com edema na coxa. É dúvida para o duelo de quinta-feira. Amanhã tem mais um treino às 10 horas da manhã aqui na cidade do Galo. Maurício. Certíssimo, Rafa. Muitíssimo obrigado pelas informações. Bom trabalho para vocês. Bora falar desse Galo. Daqui a pouquinho tem mais treino no CT de Vespasiano. E aí, a expectativa que o Cuca tem e a gente também é da recuperação do Igor Rabelo. Ele ficou fora da partida contra o São Paulo no domingo por conta de um incômodo na coxa. Ficou em tratamento na atividade de ontem pela manhã na cidade do Galo. E aí, o treinador precisando recuperar o Igor Rabelo para domingo, pelo menos, quando o Atlético vai enfrentar o Vitória, 8h30 da noite, no Mineirão, já que neste confronto não conta com o Lianco, suspenso por expulsão na partida contra o Tricolor Paulista. O treinador atleticano também já disse em relação a essa questão de elenco que tem apenas o Rômulo, tem o Vitor Hugo, mas Vitor Hugo, Júnior Alonso jogam ali pelo lado esquerdo, o Lianco jogando pela direita, aí a opção vai ter que ser pelo Rômulo mesmo, ou até mesmo pelo garoto Ivan Roman, que fez a sua estreia com a camisa do Galo, mas jogando pelo time sub-20. Vamos ver o que vai fazer o técnico Cuca, caso não haja recuperação plena do Igor Rabelo para domingo. Mas antes disso, o treinador tem que se preocupar em conseguir a primeira vitória na Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, na estreia, o Atlético empatou 0-0 contra o Cienciano na semana passada. E na quinta-feira, Galo e Deportes Iquique se enfrentam, partida que vai acontecer no Mineirão com portões fechados. Galo punido pela questão aí do uso de sinalizadores nos confrontos contra o River e o Fluminense nas quartas e na semifinal da Copa Libertadores da América. Vamos seguir falando do Galo. CJ, treinamento daqui a pouquinho na cidade do Galo, dá sequência a essa preparação. Ontem foi só uma atividade regenerativa, hoje sim o time começa a ir a campo para amanhã finalizar o treinamento, a preparação para jogar contra o Deportes Iquique do Chile, time que vai vir para ser o adversário de quinta-feira na Copa Sul-Americana. E aí o Cuca segue com praticamente o elenco inteiro à disposição. Acho pouco provável que ele vá forçar um Igor Rabelo nesse confronto, até porque tem que preparar o Rabelo para domingo, mas tem o restante do elenco aí inteiro à disposição para poder montar, inclusive repetir o time que entrou jogando contra a equipe do São Paulo, que era o time que vinha, né, tendo grandes atuações no Campeonato Mineiro e também nas 2 primeiras fases da Copa do Brasil, beleza? Amanhã a gente volta com mais Galo aqui no 98 Esportes. Qualquer novidade, tamo aí também no @Galo na Rede 98, seguindo com as principais informações do Galão, só do Galão pra você, tá? Até lá. Bora falar agora sobre o Atlético, mais especificamente da Arena MRV, que vai atrasar consideravelmente sua reabertura de portões. O Bruno Mussi chegou a dizer que a ideia era reestrear contra o Vitória. Eu havia contado para vocês que se tudo corresse bem, talvez até no jogo contra o São Paulo, o Atlético já pudesse voltar a seu estádio. Mas a nova data é 11 de maio, jogo contra o Fluminense, válido pela
8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor atleticano vai ter que esperar talvez mais de um mês. E é importante contar que a demora no retorno à Arena MRV também causa impactos no Galo na Veia. O programa de sócios torcedores, que vai muito bem, obrigado, são 110.872 torcedores. A explicação, a justificativa para tanta demora em relação ao retorno da Arena MRV está associada a uma greve da Receita Federal que complica a chegada dos materiais que serão utilizados na grama artificial do estádio. Todo o restante está praticamente pronto, foram feitas uma série de alterações, como em relação a cadeiras das torcidas organizadas, como em relação à sonoplastia, o barulho, o eco, tudo isso foi alterado, agora falta exatamente essa questão do gramado. O calendário também dá para dizer que atrapalhou, né? Isso porque o Atlético enfrenta agora na sequência o Deportes Iquique e o Vitória, na condição de mandante, visita o Santos, recebe o Botafogo e aí faz 4 partidas consecutivas como visitante contra Caracas, Mirassol, Juventude e Deportes Iquique. É bem verdade que haverá entre o jogo do Mirassol e do Juventude o confronto da Copa do Brasil, marcado para o dia 30.